A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Hoje iremos meditar em um dos salmos mais lidos, mais pregado, mais comentado, mais postado em todo canto, que é o Salmo 23, né? A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, é o Salmo de Davi, né? E ele começa declarando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este salmo, originado na mente do Senhor, é inspirado pelo Espírito Santo, expressa seu empenho e incessante cuidado pelos seus seguidores. Eles são o precioso alvo do seu divino amor. Ele tem cuidado de cada um deles como um pai que cuida de seus filhos e como um pastor das suas ovelhas. Mediante uma metáfora frequentemente empregada no Antigo Testamento, Deus é comparado aqui a um pastor, ilustrando isso seu grande amor por seu povo. O próprio Senhor Jesus empregou a mesma metáfora para expressar seu relacionamento com os seus. No Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do 11, Jesus Cristo ele fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque o mercenário não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia! Podemos observar duas verdades que se destacam aqui. Primeiro, Deus, através de Cristo e do Espírito Santo, está tão afeiçoado a cada um de seus filhos que ele deseja amar, cuidar, proteger, guiar e estar perto desses filhos como um bom pastor cuida de suas ovelhas. E em segundo, os crentes são as ovelhas do Senhor. Pertencemos a Ele e somos alvo especial do seu amor e atenção, embora todos nós andamos desgarrados como ovelhas, como podemos ler em Isaías 53, versículo 6. O Senhor nos redime com o seu sangue derramado lá na cruz, e agora somos dele. Como suas ovelhas, podemos lançar mão das promessas desse salmo quando atendemos a sua voz e o seguimos. Aleluia! No versículo 1 fala: nada me faltará. Isso significa também que, primeiro, que não me faltará nada que for necessário à realização da vontade de Deus em minha vida. Temos que estar dentro da vontade de Deus para que não falte nada. Segundo, que me contentarei com a provisão e o cuidado do bom pastor, mesmo em tempos pessoalmente difíceis, porque confio no seu amor e cuidado por mim. Então nós temos que confiar na palavra, acreditar e saber que se nós andamos com Ele, nada nos faltará.
Quando nós buscamos o reino dos céus e toda a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas em nossa vida. Nós temos que ter isso em nós. E isso nós adquirimos pela fé, como nós vimos em vídeos anteriores falando sobre a questão da fé. O verso 2 fala: deitar-me faz, porque o pastor está presente perto de mim, eu posso deitar-me em paz, livre de todo o medo. Jesus nos liberta do medo, Jesus nos liberta da opressão, Jesus nos liberta de tudo. O Espírito Santo, como meu consolador, conselheiro e ajudador, comunica-me o cuidado pastoral e a presença de Cristo em minha vida. Aleluia! Em sua vida, Deus, Ele vai lhe comunicar a presença dEle todos os dias. Quando você caminhar com Ele, você pode declarar isso com toda a força do seu corpo, sabe, lá de dentro. Primeiro, o meu descanso tranquilo na sua presença terá lugar em verdes pastos. Isso aqui é maravilhoso. Quando nós andamos com Cristo, quando nós andamos meditando na palavra e vivendo a palavra, nós vamos descansar em verdes pastos. Isso quer dizer que em Jesus e na palavra de Deus, que são indispensáveis a uma vida abundante. Em segundo lugar, nós vemos que Ele guia-me mansamente a águas tranquilas, do seu Espírito Santo. Resultado para os que fielmente buscam a Deus e a sua palavra é ter vida no Espírito. Uma vez que a água comumente representa o Espírito de Deus, os que são instruídos por Deus e guardam a sua palavra terão em si uma fonte de vida inesgotável da parte do Espírito. A expressão tudo quanto fizer prosperará não significa que o crente nunca terá problemas, nem reveses, mas sim que o justo conhecerá a vontade de Deus e a sua bênção. Quando lemos refrigera a minha alma, isso significa que, quando fico desanimado, o bom pastor reaviva e revigora a minha alma mediante o seu poder e graça. Guia-me por meio do Espírito nos caminhos por ele escolhidos, que se conformam com os seus alvos de santidade. Corresponde obedecendo e seguindo o pastor, ouvindo a sua voz. Não seguirei a voz de estranho, ou seja, nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Vamos ler alguns versículos que nos mostram esta graça do Senhor em nossa vida. Primeiro vamos ler em Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui está dizendo que todas as pessoas que nasceram de novo e são guiados pelo pastor, pelo nosso pastor, nosso Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E nós recebemos essa autorização de sermos filhos de Deus, como nós lemos no capítulo 1 do Evangelho de João. Todo o capítulo 1 vem tratando de Jesus, e você vai ver a autoridade que Ele nos dá de nos tornarmos seus filhos. Agora vamos ler também Romanos 8, 5 e o 14. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O 14 vai falar bem assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, como nós vimos. Então, todos nós temos que entender que quando nós andamos com Deus, Ele vai trazer
um refrigério, uma segurança para a nossa alma. E nós devemos escolher também ser filhos de Deus, porque Deus ele nos adota como filhos. Nós devemos também ser adotados. Nós temos que aceitar esta adoção. Como é que eu aceito esta adoção de Deus? É me submetendo à vontade dele. Como é que eu vou morar na casa de Deus se eu não aceito a vontade de Deus? Como é que eu vou morar numa casa onde eu não aceito as condições de viver naquela família, naquela casa? Então eu tenho que aceitar a palavra, eu tenho que me converter, eu tenho que buscar aceitar a palavra de Deus e viver segundo a vontade dele. Para quê? Para que o Senhor, o meu pastor, não me deixe faltar nada. Para que o Senhor, o meu pastor, refrigere a minha alma. Para que o Senhor, meu pastor, me faça descansar em pastos verdejantes. Para que o Senhor, ele me leve a ter uma vida debaixo da sua segurança, debaixo do seu amor. Por isso nós temos que compreender. Por isso que temos que ler a palavra de Deus e aceitar a condição de ser filho de Deus. Amém? Olha só, João, no capítulo 10, 3, fala assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a voz, ele chama suas próprias ovelhas pelo seu nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem e reconhecem a voz dele. Aqui Jesus está falando que ele é o bom pastor, e ele está dizendo que ele vai abrir a porta para onde as ovelhas passar, e ele vai na frente, ele vai guiando as ovelhas. Jesus nos guia, né? Ele é o nosso pastor, mas também Deus levanta representantes deles aqui para estar cuidando das suas ovelhas, assim como ele falou para Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele perguntou: Pedro, tu me amas? Então cuida das ovelhas, apacenta as ovelhas, guia as ovelhas. O que é que Deus quer dizer com isso? Que eu, como cristão, eu como servo do Senhor, eu como filho de Deus, eu como aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho que agora, como filho, cuidar de quê? Cuidar do rebanho do meu pai, cuidar do rebanho do meu pai. O que era que Davi fazia? Davi cuidava do rebanho do pai dele, e Davi enfrentou urso, Davi enfrentou leão para defender as ovelhas que não eram dele, mas eram do seu pai. E assim também nós devemos comprar esta briga, orar, interceder, cuidar das ovelhas do nosso Pai. Nós que entendemos a palavra, que estamos ali aficados, porque Deus chama todos, mas comissiona alguns para quê? Para ser mestre, para ser pastores, para ser evangelista, para ser apóstolo, entendeu? Então Deus nos comissiona a fazer o ministério dele aqui na terra, as boas obras de Deus. Então todos nós temos que entender isso. Olha só, o versículo 5 fala assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Meus queridos, aqui é muito importante. Jesus está nos alertando que nós devemos estar atentos à sua voz e não ficar seguindo qualquer voz, não. Se estiver fora da palavra de Deus, tome muito cuidado. Ore, consagre a sua vida, se envolva com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai deixar nem eu, nem você, ninguém confundido, porque o Espírito Santo, ele fala a verdade, ele não anda em confusão, ele anda na verdade. Por isso que Jesus Cristo, ele compara: olha, eu sou o bom pastor, eu cuido, eu zelo, eu dou água para beber, eu dou alimento, eu é que produzo tudo isso. Então nós temos que estar ali fincado e buscar ouvir a voz do nosso pastor, a verdadeira voz do nosso Senhor, e não ficar seguindo vozes estranhas. Temos que ter muito cuidado. O inimigo, ele é que nem um leão, ele fica imitando o leão, ele fica ao derredor rugindo, procurando quem possa entregar. E hoje, infelizmente, o nosso mundo, ele está passando,
por um momento assim de que muitos têm seguido outras vozes, as vozes às vezes interiores da sua própria consciência, seguindo, sabe? Então nós temos que entender que nós precisamos ouvir apenas uma única voz, a voz do nosso pastor, a voz do nosso Senhor. É Ele quem tem que falar em nós para que possamos viver com Ele. Jesus, esta é a palavra de Deus para a nossa vida. É Ele quem vai refrigerar a nossa alma. É Ele quem vai estar comigo. Olha só, o verso 4 fala assim: e tu estás comigo em tempos de perigo e dificuldade, e mesmo até da morte, nós, não devemos ter medo nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Olha só que maravilha. Todas as situações da vida, em todas as situações da vida, Jesus será a vara. A vara é um pedaço de pau curto, é uma arma de defesa ou disciplina, simboliza a força, que simboliza a força, o poder e a autoridade de Deus em nossas vidas. O cajado é uma vara mais longa e delgada, Essa vara, ela tem com um gancho em uma das suas extremidades e serve para trazer a ovelha para perto do pastor, para guiá-la no caminho certo, para removê-la de caso de perigo. A vara e o cajado de Deus nos dão certeza do seu amor e orientação para a nossa vida. Muito importante compreender que Deus, Ele nos ama, e por nos amar, Ele nos corrige, Ele nos corrige, Ele nos admoesta, Ele nos orienta. E muitas vezes nós não queremos ouvir a repreensão de Deus, muitas vezes nós não queremos ouvir o cuidar de Deus em nossas vidas, achamos que está sendo duro, que está sendo difícil. Não, meus queridos, Deus, Ele não faz nada conosco que não possamos suportar. Primeiro, que Deus não nos tenta, porque Ele não pode ser tentado, e se Ele não pode ser tentado, Ele não vem nos tentar. O inimigo nos tenta nas nossas concupiscências, nos nossos desejos, nos nossos pensamentos, ele nos tenta, mas Deus, Ele apenas prova o seu amor por nós e quer que nós também provamos para Ele o nosso amor para com Ele. Como? Obedecendo a sua palavra. Esta é a prova que Deus nos dá, obedecendo a sua palavra. E muitas vezes, meu querido, nós não compreendemos, mas quando nós buscamos obedecer a palavra de Deus, ela começa a nos constranger, ela começa a provocar em nós dor, ela começa a provocar em nós um desconforto. Por quê? Porque a nossa carne, a nossa mente, ela está voltada para fazer a vontade apenas do nosso corpo. O que comemos, o que pensamos, o que vestimos, essas coisas. Se nós observar a tentação de Jesus no livro de Mateus, lá no Evangelho de Mateus, a tentação, nós vamos ver que as 3 áreas que o inimigo nos tenta, no corpo, na alma e no espírito. E nós temos que estar atento a isso. Nós temos que estar atento a isso. Por isso que a vara do Senhor, ela vem nos corrigir. E o seu cajado é quando Ele vai nos colocar debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção. Ele vai trazendo, e muitas vezes, a gente sente assim um pouco desconfortável, mas isso é muito importante. Esse desconforto, no momento que Deus está nos levando à sua presença, é para edificar a nossa vida diante dele. E nós temos que entender isso, nós temos que aceitar isso, em nossas vidas. Para quê? Para que a sua graça, para que o seu amor, ele possa nos fazer crescer no seu conhecimento. Jesus, ele fala que nós devemos aceitar o seu reino como uma criança. Como é que uma criança nasce? Ela nasce grande, sabendo de tudo? Não. Ela nasce pequena, tem que aprender a falar, tem que aprender a andar, tem que aprender a se comunicar, tem que aprender tudo. E nós, como crianças no reino dos céus, crianças no reino dos céus, nós temos que aprender a falar como Deus, andar como Deus, não como ser um Deus, mas como Deus, como Jesus andou, falar como Jesus falou, amar como Jesus amou. Tem até uma canção do Padre Zezinho que fala: amar como Jesus amou, falar como Jesus falou. Então nós temos que aprender. Ele mesmo nos chama: vinde,
e aprendei de mim que sou manso e humilde. Então nós temos, como crianças, aceitar o reino dos céus e como crianças começar a ter uma nova vida com Deus. E a partir do momento que nós vamos conhecendo Deus, nós vamos crescendo e já não vamos mais nos contentar apenas com o leitinho, mas vamos ter comida mais forte, experiências mais fortes na presença de Deus. E aí, meu querido, coisas que a gente não consegue ver vai acontecer em nossas vidas, sabe? Maravilhoso. É só vivendo na presença de Deus que você cresce na graça e no conhecimento. Meus queridos, se você ficou até aqui comigo, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo, ajude esse canal a crescer, levar o evangelho para as pessoas. Vamos estar juntos na oração todos os dias, 6h45. Nós temos a oração da manhã, falando com Deus, uma palavra de Deus e oração em cima daquela palavra, declarando a graça e o poder de Deus em nossas vidas. Amém? Por isso eu convido você desde já a fazer parte desta campanha, desta luta, desta interação, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Fica na paz, que Deus abençoe tua vida e toda a tua família. Amém? Pai, eu agradeço pela vida deste meu irmão, desta minha irmã, que está junto comigo nesta jornada de aprender, de conhecer a palavra, de saber que o Senhor é quem nos trouxe até aqui. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a vida deste meu irmão, desta minha irmã, a vida da sua família, abençoe o seu trabalho, abençoe os seus projetos, seus sonhos, e que o Senhor possa estar revigorando a sua vida, trazendo, Deus, as tuas bênçãos sobre ele, hoje e sempre. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E que a graça do Senhor Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e a sua família, hoje e para sempre. Amém.